Olá, meus amigos do concurso de cartório. Tudo bem com vocês? Aqui estamos novamente para tratarmos desse assunto maravilhoso que é o registro de imóveis, né? Nós vamos tratar nessas aulas do registro de imóveis com o foco na legislação federal, né? Vamos tratar do sistema registral imobiliário e do registro de imóveis como um todo. Porém, em alguns momentos, né, falando sobre uma questão específica aqui ou ali de algum estado, mas o foco vai ser a legislação federal. Nós sabemos, todos que estudamos para concursos e quem ainda não começou vai ficar sabendo que nós temos normas estaduais que as corregedorias de justiça estabelecem e que muitas vezes até contradizem o que está na lei federal, tá certo? Mas aqui nós vamos focar na legislação federal, no sistema registral imobiliário, como está posto no ordenamento jurídico nacional, tá ok? Bom, para começar, a gente vai dar uma pincelada, e isso é algo que sempre cai em concursos, né, sobre os sistemas registrais imobiliários no mundo. Tá? Por que existe um sistema de registro imobiliário e, né, para quem ainda não sabe, não é só no Brasil que existe cartório, não é só no Brasil que existe um sistema de registro imobiliário. Muito pelo contrário, né? A grande maioria dos países do mundo tem um sistema de registro imobiliário. O que vai diferenciar, muitas vezes, nas mãos de quem está esse sistema registral. Se do Estado, se de particulares, né? Mas sempre com um conteúdo de serviço público, tá? De caráter público, o serviço, não o exercício da atividade. E no Brasil, né, nós sabemos que pelo artigo 236 da Constituição Federal, os serviços notariais e de registro são serviços públicos praticados, né, por delegatários do poder público que exercem esse serviço em caráter privado, né? Então, é o que está lá no artigo 236 da Constituição Federal. Especificamente sobre registro imobiliário. Por que ele existe? Porque o bem imóvel, ele sempre foi, e penso que sempre será, o maior lastro da economia mundial. Os países do mundo, cada um deles, eles organizam esse sistema de publicidade dos direitos sobre os imóveis de uma forma específica. Em geral, a doutrina separa esses sistemas registrais no mundo em três tipos principais, que é o que nós vamos ver agora. Vou passar para vocês aí no slide, né? Os três grandes sistemas registrais que existem no mundo são o sistema franco-italiano, o sistema romano e o sistema germânico. Vamos ver o que cada um deles, isso cai em prova, como eu falei para vocês, tá? Vamos ver o que cada um deles, como é o jeitão de cada um deles, né? No sistema franco-italiano, a propriedade ou qualquer outro direito real sobre os bens imóveis se adquire imediatamente por efeito dos negócios jurídicos, por efeito dos contratos de transmissão desses direitos. Por exemplo, contrato de compra e venda. Então, a transmissão da propriedade se perfectibiliza no momento em que as partes celebram o contrato de compra e venda. A mesma coisa, uma doação, enfim, qualquer contrato de transmissão de direito real, no sistema franco-italiano, ele tem o condão de constituir o direito real. Uma vez manifestada a vontade pelas partes, o próprio contrato já é o momento da transmissão do direito real. A pessoa já adquire o direito real no momento em que faz o contrato, tá? E a publicidade, que é necessária, ela não é dispensável só porque o direito se transmitiu com o contrato.
A publicidade registral, ela é necessária para fins declaratórios e para comprovação de satisfação de débitos fiscais, de tributos incidentes sobre aquele contrato, sobre aquela transmissão daquele direito real. Tá? Tem aí, inclusive, referência a vocês para os artigos dos códigos francês e italiano a respeito do assunto. Então, esse é podemos dizer que é o primeiro sistema registral que a gente pode falar, tá? Um primeiro tipo de sistema, onde a transmissão do direito real, seja a propriedade ou qualquer outro dos direitos reais, ela acontece no momento do contrato. O outro sistema, que é o sistema romano, ao qual nós, brasileiros, aderimos, tá certo? Até pela nossa origem jurídica e tudo mais, no direito romano, principalmente com relação a direitos reais, a propriedade nesse sistema, ou qualquer outro direito real sobre imóveis, só se transfere como regra, né? Existem algumas exceções, por meio do registro do contrato, ou do título aquisitivo no cartório de registro de imóveis, tá? Então, o registro é que constitui o direito real e não o contrato, tá certo? Então, esse é o sistema romano ao qual nós aderimos, nós brasileiros aderimos. E nós temos o sistema germânico, que é o mais solene de todos esses sistemas, tá? No sistema germânico se faz um negócio jurídico, como por exemplo a compra e venda, tá? E esse negócio ele é independente da transferência da propriedade. Faz-se o contrato por si só não transfere a propriedade, ele vai vincular as partes, como nos outros sistemas também. No momento do contrato, as partes de forma obrigacional se vinculam, mas o direito real não se estabelece, né, no caso do sistema romano, enquanto não houver registro, tá certo? No caso do sistema germânico, também o direito real não se estabelece enquanto não houver o registro. Porém, ainda precisa haver o que no sistema romano se chama de confirmação da vontade das partes através do negócio registral, tá certo? Conforme o sistema românico, precisa haver um acordo de autorização para inscrição da transmissão da propriedade, ou seja, daquele contrato de transmissão da propriedade no sistema registral imobiliário. E só aí é que haverá a transmissão da propriedade. É necessário levar, e no sistema romano é um juiz que faz o registro, né? É necessário levar ao registro imobiliário, né, capitaneado pelo judiciário lá, uma declaração de vontade das partes, confirmando aquele contrato de âmbito obrigacional que foi feito, e só assim havendo o registro. Há um novo negócio jurídico, uma confirmação do negócio subjacente, tá certo? E não há vinculação do registro ao título, tá? As partes podem, no momento de registrar, alterar algo a respeito daquele contrato, inclusive, tá certo? Então, são esses os três grandes sistemas registrais no mundo, tá? Sempre não, mas em algumas provas a gente vai ver cair algo a respeito desses sistemas registrais. Resumindo, no sistema franco-italiano, tá? Que é também chamado de sistema de registro de títulos, a transmissão da propriedade e demais direitos reais acontece no momento do contrato e o registro é apenas declaratório e para fins de comprovação de quitação fiscal. No sistema romano, ao qual o Brasil
aderiu. Para a transmissão da propriedade precisa de 2 requisitos: o título, o contrato, e o registro desse título no cartório de registro de imóveis, sem o qual a transmissão não acontece. E no sistema germânico precisa haver o título, precisa haver o registro, mas o registro não se limita ao que está no título, e precisa haver um segundo negócio jurídico no momento do registro, que é o acordo de autorização para o registro. Tá certo? E, falando agora para vocês o que eu não falei sobre o sistema germânico, esse registro, diferentemente dos outros sistemas, no germânico, o registro, ele traz a presunção absoluta de validade e ele tem efeito saneador de qualquer vício que possa existir na cadeia dominial de transmissão de direitos sobre esse imóvel, né? Significa dizer que, mesmo que depois você comprove que houve na cadeia dominial de transmissão de direitos sobre esse imóvel algum vício de nulidade, isso não vai mais interessar. No momento em que se faz o registro da aquisição da propriedade, todos os vícios que ficaram para trás desse último negócio jurídico de transmissão de direito sobre esse imóvel ficam sanados. Pode-se discutir ainda alguma nulidade neste último registro, mas nos que ficaram para trás, não. É o que se chama efeito saneador do registro, tá? Só dando um spoilerzinho do que a gente vai falar mais para frente, no sistema registral brasileiro há um registro paralelo, que é no próprio registro imobiliário, há um sistema registral paralelo que foi criado lá em 1890, que é o registro Torrens, que hoje ele serve apenas para imóveis rurais e muito pouco utilizado, porque o nosso sistema já é bastante seguro, né, e não precisa mais dessa figura do registro Torrens. Mas o registro Torrens brasileiro, ele, no momento em que se faz para imóveis rurais hoje apenas, ele traz esse efeito saneador, tá certo? A qualquer vício da cadeia dominial anterior ao último registro não pode ser alegado. A gente vai ver o registro Torrens daqui a pouco, mas há essa figura como um plus no sistema registral brasileiro. Não é a regra geral, tá certo? No sistema germânico é a regra geral, tá ok? Bom, passada essa questão a respeito dos sistemas registrais, vamos dar uma olhada, então, partir para qual é o objeto, então, efetivamente, do registro imobiliário, do sistema de registro de imóveis. E esse objeto, na nossa legislação, está expresso no artigo 172 da Lei de Registros Públicos, na Lei 6.515 de 1973, tá certo? Esse artigo diz o seguinte: no registro de imóveis serão feitos, nos termos desta lei, e sabemos que existem várias outras leis que lidam sobre registro imobiliário, que falam sobre registro imobiliário incidentalmente, tá? O registro é a averbação dos títulos ou atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintivos de direitos reais sobre bens imóveis reconhecidos em lei, intervivos ou causa-mortes, né? Quer para sua constituição, transferência e extinção, quer para sua validade em relação a terceiros, quer para sua disponibilidade. Traduzindo e resumindo este artigo, ele diz o seguinte, que o registro imobiliário ele serve para publicizar todos os atos de constituição de direitos reais sobre bens imóveis. É isso. E todas as modificações a respeito desses direitos reais. Tá certo? Porém,
sabemos, né? Não está expresso nesse artigo, mas nós vamos ver isso através da prática registral e em outros artigos de lei, que podem ir para o sistema registral imobiliário e devem ir para o sistema registral imobiliário alguns direitos de cunho obrigacional, mas que o legislador entendeu que deve ser publicizado no sistema registral imobiliário, tá? E, inclusive, o sistema de registro de imóveis recebe, né, especialmente num livro chamado Livro de Registro Auxiliar, atos que não dizem respeito a imóveis. A gente vai ver isso também no decorrer das nossas aulas, tá certo? Mas o foco, o objetivo maior, principal do sistema registral imobiliário é publicizar e constituir direitos reais sobre os bens imóveis. Ok? E aí, pessoal, é que a gente precisa examinar este objeto do registro imobiliário. Tá? É importantíssimo nós conhecermos, quem trabalha com registro imobiliário, nós conhecermos o objeto do registro imobiliário, que é o bem imóvel e os direitos reais sobre eles. Tá? Então nós vamos repassar com vocês aqui, e isso é bom porque termina sendo uma revisão de conceitos de direito civil, de direitos reais, né? E que cai sempre em prova, tá certo? Então a gente vai rever aqui conceitos fundamentais para a gente trabalhar com o registro imobiliário. Então eu trouxe para vocês aí 12 conceitos a respeito desses institutos aí de direito civil e que a gente precisa retomar para podermos estudar com precisão o registro de imóveis, tá? Conceito de coisa, conceito de bem, bem móvel, bem imóvel, bem público, bem particular, domínio, direito, direito obrigacional, direito real imobiliário e matrícula imobiliária. Nós vamos ver cada um desses conceitos aqui. Bom, primeiro, começando por coisa. Direito real, né? Ele vem de res. Res é coisa em latim. Então, o direito real é aquele direito que estuda as coisas. E o que é coisa? O que é coisa? Coisa é tudo quanto existe fisicamente na natureza, com exceção das pessoas. Todo o resto que existe fisicamente aqui nesse mundo é uma coisa. Tá certo? E o registro imobiliário não trata de todas as coisas. Ok? E aí a gente parte para um segundo nível de compreensão. Dentro das coisas existem os bens. E o que é bem? Bem é uma coisa com determinadas características. Quais são essas características para que uma coisa seja considerada bem? Primeiro, ela tem de ter valor econômico. Segundo, tem de ter utilidade para o ser humano. Terceiro, ser suscetível de apropriação, apossamento por alguém. Tá? E, por isso mesmo, o quarto requisito, pode ser objeto de uma relação jurídica. Tá? Pessoal, os bens incorpóreos, tá? Ou real, aqueles bens corpóreos, tá? Os chamados bens incorpóreos, tá? Também chamados de imateriais ou ideais, não se enquadram no conceito de coisa que a gente falou acima, porque acima a gente falou que coisa é tudo quanto existe fisicamente na natureza, tá? E aí a gente falou que bem é uma coisa com tais características. Porém, existe um tipo de bem, que são os bens incorpóreos, que eles não são coisas, ok? Eles não se enquadram no conceito de coisas, porque não existem fisicamente, tá? Mas são bens, tá? Eles são bens, mas não são coisas, ok?
existem vários critérios de classificação dos bens, né? Que é aquela coisa qualificada por certos requisitos, tá? Dentro dos bens, o Código Civil traz algumas classificações. Bens considerados em si mesmo, podem ser bens móveis ou imóveis, corpóreos e incorpóreos, fungíveis e infungíveis, consumíveis e inconsumíveis, divisíveis e indivisíveis, singulares e coletivos. Não vamos destrinchar tudo isso aí. Vocês, se quiserem dar uma relembrada nesses conceitos de bens fungíveis, infungíveis, consumíveis, inconsumíveis, vocês podem dar uma relembrada nisso aí. Mas para a nossa aula não é importante a gente relembrar isso, tá? Então, segundo critério de classificação dos bens, bens reciprocamente considerados entre esses bens. Pode haver um bem principal e outro que é acessório ao bem principal. E, por fim, o último critério, bens considerados quanto ao domínio. E aí eu frisei para vocês domínio, porque essa palavra ela é utilizada muitas vezes erroneamente, inclusive na lei. Tá certo? Então, muita atenção nesses conceitos que a gente vai destrinchar, tá? Então, os bens considerados quanto ao domínio, eles podem ser públicos ou particulares. Vamos dar uma olhada no que é domínio, pessoal? Domínio é o poder direto e imediato de uma pessoa sobre uma coisa, através da faculdade legal de usar, gozar e reaver a coisa bem das mãos de quem injustamente a detenha. Tá? Domínio é o poder direto. Domínio não é direito real. Domínio, na verdade, ele é o conteúdo do direito real de propriedade. Certo? É o conteúdo. O que é o direito real de propriedade segundo a lei, segundo o legislador? É aquele direito que dá o poder ao seu titular de usar, gozar, fruir, dispor e reaver o bem de quem injustamente o detenha. Usar, gozar e reaver a coisa de quem injustamente a detenha. Tá certo? Gozar e fruir são a mesma coisa. Então, o direito de propriedade, ele aninha todos os poderes dominiais, que são esses poderes que a gente acabou de falar. Usar, gozar, dispor e reaver o bem de quem injustamente o detenha. Tá? Em princípio, esses poderes estão com a pessoa do proprietário, ou seja, do titular do direito real de propriedade. Porém, esses poderes, com a complexificação das relações humanas e das relações humanas com os bens imóveis, foram surgindo outros direitos no ordenamento jurídico dos países, das nações, foram surgindo os outros direitos reais, ou seja, direitos sobre coisas, e no caso, estamos falando especificamente de coisas imóveis, de bens imóveis, foram surgindo direitos reais que pegaram da propriedade alguns dos seus poderes esses chamados poderes dominiais. Tá? Então, domínio, minha gente, não é sinônimo de propriedade. E nós vamos ver muito isso, tanto no legislador quanto no doutrinador. Confusões a respeito dessa terminologia. As pessoas falando em domínio quando querem falar em propriedade e vice-versa. Tá? Propriedade é um direito real, o maior de todos, o mais completo. Justamente é o mais completo porque ela contém em si todos os poderes dominiais. Todos os poderes que alguém pode ter sobre uma coisa.
Tá certo? Mas esses poderes podem também ser entregues para outra pessoa, se for constituído um outro tipo de direito real sobre aquele bem, sobre aquele imóvel, que é o que nós estamos tratando aqui. Tá certo? Então, só a título de exemplo, a lei da reforma agrária, 8629, ela traz, e o seu decreto regulamentador, 9311, traz um título, né, dentro da reforma agrária, de transmissão de direitos para os beneficiários da reforma agrária, que ela chama de título de domínio. Então, na reforma agrária você tem títulos de domínio, você tem concessões de direito de uso, e aí não é direito real, é obrigacional, e tem concessões de direito real de uso, aí é direito real, tá certo? E que está lá no artigo 1225 que nós vamos ver, tá? Quando a lei da reforma agrária fala em título de domínio, o que ela está querendo dizer é título de propriedade. Porque a concessão de direito real de uso, que nós vamos ver depois, a concessão de direito real de uso, ela também dá poderes dominiais. Ela também dá o domínio limitado. Limitado. A pessoa tem os poderes de usar, gozar, dispor do direito real que ela tem, que é a concessão de direito real de uso, né? Isso, se for permitido na lei, no caso, é permitido. Tá certo? E de reaver a coisa. Então, o concessionário de direito real de uso tem domínio sobre o bem, mas não é proprietário. Tá vendo aí que é diferente domínio de propriedade? Muito cuidado com relação a isso. Tá ok? Muito cuidado com relação a isso. Bom, vamos passar aqui. Continuando. Nós temos, então, dentro dos bens e dessa classificação que nós acabamos de falar, a diferenciação entre bens móveis e imóveis. O que vai interessar para nós, num primeiro momento, e basicamente no registro imobiliário, são os bens imóveis. Sabemos que vão para o registro imobiliário também direitos reais sobre bens móveis. É o caso de penhores especiais, o penhor agrícola, o penhor industrial, vão ser registrados no cartório de registro de imóveis, mas isso é matéria para outra aula, tá certo? Mas, basicamente, nós vamos trabalhar com bens imóveis no registro de imóveis, tá certo? Então, bens móveis são bens que podem ser transportados por força própria ou alheia sem alteração de sua substância ou de sua destinação econômico-social. Está lá no artigo 82 do Código Civil. Bens, bens imóveis. Esse é o objeto do sistema registral imobiliário. São os bens imóveis. Esse é o objeto precípio do sistema registral imobiliário. É aí que está todo o nosso trabalho enquanto registradores imobiliários, né? Enquanto profissionais que labutam na seara do direito registral imobiliário. São os imóveis. O que é imóvel por natureza? Imóvel por natureza é o solo e tudo que se lhe incorporar naturalmente. Então, as plantações, as árvores que crescem no terreno, tudo isso é imóvel por natureza. O solo e as árvores que ali estão, né, naquele solo. O que é imóvel por acessão? Tudo que se incorporar ao solo artificialmente, ou seja, as benfeitorias, construções, serão consideradas também parte daquele imóvel, tá? E nesse caso eu quero chamar a atenção de vocês, né, que a gente algumas vezes erroneamente a gente chega e fala assim, aquele terreno ali é de fulano, mas a construção é de Beltrano. Tá errado isso. Não existe isso no ordenamento jurídico brasileiro, tá? A construção, ela adere ao principal, que é o solo, tá? Então, quem é dono do solo é dono da construção que está em cima dele, da plantação que está em cima dele. Essa é a regra geral do artigo 1255 do Código Civil.
Existe uma exceção criada pelo Código Civil de 2002, que é quando a accessão exceder consideravelmente o valor do terreno, quando o valor da accessão exceder consideravelmente o valor do terreno, acontece o contrário. Quem fez a accessão é que passa a ser o proprietário do terreno. Mas, de todo modo, não há separação entre proprietário da accessão e proprietário do terreno. Sempre, ou o dono do terreno passa a ser proprietário da accessão que se faz nele, ou o dono, o construtor, ou aquela pessoa que fez a accessão, passa a ser proprietário do terreno, de acordo com essa exceção do artigo 1255, parágrafo 1º, parágrafo único, salvo engano. Tá certo? Mas é importante a gente dizer que as accessões aderem ao principal. E se a accessão se tornar o principal, nos casos que a accessão tiver valor consideravelmente maior do que o valor do terreno, também será colado o terreno na accessão. Enfim, o imóvel vai ser o conjunto, solo e accessões. Tá ok? Bom, e existe imóvel por determinação legal. Artigo 80. Eu particularmente faço uma crítica muito grande a esse artigo 80 quando diz que os direitos reais sobre bens imóveis são imóveis por determinação legal. Aí há um paradoxo, né? Aí é um paradoxo. Por quê? O bem imóvel é uma coisa, os direitos que são constituídos sobre ele são outra coisa, né? Eles não se confundem, tá certo? E o artigo 80 também, mas isso está na lei, tá? Se perguntar assim, são considerados imóveis os direitos reais sobre imóveis? Sim, é verdade, tá ok? Só que isso, a meu ver, é um paradoxo na lei, é um paradoxo legislativo. O direito à sucessão aberta é considerado como bem imóvel. Basicamente é considerado como bem imóvel para que as regras sobre a sua transmissão, negociação, sejam aquelas regras para transmissão de direitos imóveis, direitos reais imobiliários, perdão. Tá? Então, a negociação, por exemplo, cessão de direitos precisa ser por escritura pública, direitos hereditários precisa ser por escritura pública. Por quê? Porque o direito à sucessão aberta é considerada como imóvel. Tá? Então, basicamente, é uma ficção legal para esses fins. Tá ok? Bom, outra classificação que é importante para a gente que trabalha com o registro imobiliário é entre bens, e aí eu coloquei entre parênteses, públicos e particulares. Vamos dar uma olhada nessa definição. O que são bens públicos? São aqueles cujo titular do domínio, tá no artigo 98 do Código Civil, é uma pessoa jurídica de direito público, e aí entra as entidades da administração direta, indireta, fundacional ou autárquica, ou pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público quando o bem estiver vinculado à prestação desse serviço. Essa segunda parte aí, ela está no enunciado 287 do Conselho da Justiça Federal, tá certo? Porque na lei está só essa primeira parte, que são considerados bens públicos aqueles cujo titular do domínio é uma pessoa jurídica de direito público, tá? Vamos dar uma olhada aqui no artigo 2, no enunciado 287 do Conselho da Justiça Federal. Ele diz o seguinte: o critério da classificação de bens indicado no artigo 98 do Código Civil, que fala apenas que são bens públicos aqueles titularizados, cujo título de domínio é de uma pessoa jurídica de direito público, não exaure a enumeração dos bens públicos, podendo ainda ser classificado como tal o bem pertencente à pessoa jurídica de direito privado que esteja afetado à prestação de serviços públicos. Qual o exemplo a respeito desse tipo de bem, que é de uma pessoa jurídica de direito privado, mas afetada à prestação de serviços públicos? São os bens das empresas públicas, né? Os bens das empresas públicas, as empresas públicas, a elas se aplica as regras do direito privado. Porém,
o enunciado e a jurisprudência hoje é pacífica a dizer que, mesmo elas se aplicando o direito privado, os bens delas são considerados bens públicos se estiverem afetados ao serviço público. Tá ok? Então, esse é um detalhezinho muito importante a respeito dessa definição de bens públicos. Isso pode cair em prova. Principalmente, não tanto na prova de registro de imóveis, mas na prova de direitos reais, direito civil, sim. Tá ok? E bens particulares, a contrário senso, todos os outros bens que não se enquadrem nessa definição de que são titularizados por pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado, cujo bem esteja afetado ao serviço público, todos os outros bens, então, são particulares. É por exceção, então, a conceituação de bens particulares no Código Civil. Tá ok? Bom, outro conceito, você vai dizer assim, pô, João Pedro, mas aí você tá indo longe demais, não precisa disso. Precisa a gente rever esse conceito de direito e os conceitos de direito, tá? Como nós já falamos, na lei, muitas vezes uma palavra, ela vem com outros significados. A mesma palavra tem vários significados. Então, o conceito de direito é uma delas, com certeza. Nós temos o conceito de direito, o primeiro conceito de direito, como um conjunto de normas jurídicas vigentes em um país, né? É a ciência do direito. É o direito objetivo, é o direito posto no ordenamento jurídico, tá? Direito em abstrato, o direito colocado na norma, sem a aplicação efetiva a um caso concreto. É um conceito de direito, o conjunto de normas jurídicas de um país. O segundo conceito de direito é aquele que a gente fala no coloquial, que as pessoas, né, o leigo fala, isso é direito. Isso é justo, isso é reto, isso é conforme a lei, né? É íntegro, é honrado. Muitas vezes, aquela pessoa é direita, né? Então, se porta dentro do direito, ela é íntegra. Ela é honrada, né? Esse é o segundo conceito de direito. E o terceiro conceito de direito, que é o que vai nos interessar quando nós formos falar do objeto do registro de imóveis, que são os direitos reais sobre os bens imóveis. Ou seja, o objeto do registro imobiliário são os bens imóveis e os direitos reais que incidem sobre eles. Tá? Então, esse terceiro conceito é esse que a gente quer pegar. O que é direito? É uma prerrogativa, um privilégio, uma regalia, tá? Garantida a alguém pelo ordenamento jurídico. Então, existe o ordenamento jurídico, o direito objetivo posto na norma, tá? E essa norma garante a alguém um determinado direito seu, subjetivo. Direito àquela pessoa, né? Daquela pessoa. Então, por exemplo, se eu sou um servidor público, o direito, o ordenamento jurídico me garante certas regalias, certos privilégios, certas prerrogativas, né? E isso acontece, eu estou dando o exemplo do servidor público, mas isso acontece para todas as pessoas do mundo. O arquiteto tem suas regalias, só ele que pode assinar um projeto arquitetônico e tudo mais. O engenheiro, só ele que pode fazer um cálculo estrutural. Enfim, então, o terceiro conceito, ele diz respeito aos direitos das pessoas que são garantidos pelo ordenamento jurídico. Tá certo? Esse é o terceiro conceito. E aí, dentro dos direitos subjetivos, desse terceiro conceito que a gente acabou de ver, nós temos uma subdivisão desses direitos subjetivos. Conforme a teoria clássica, há muita
divergência a respeito da teoria clássica, mas para fins didáticos, para a gente compreender o objeto do registro imobiliário, é excelente a teoria clássica para a gente fazer essa separação. A teoria clássica separa os direitos subjetivos em dois grandes grupos. Os direitos obrigacionais, ou também chamados de crédito ou pessoais, e os direitos reais, tá? Os direitos sobre as coisas. O direito obrigacional é aquele que vincula um devedor, chamado de sujeito passivo, a um credor, que é chamado de sujeito ativo, onde aquele que tem o dever de cumprir uma prestação, de dar, de pagar, de fazer ou não fazer algo, tá? Em favor do outro. Então existe uma pessoa que tem o direito de exigir de outrem, de uma outra pessoa, alguma prestação. Isso é direito pessoal, direito obrigacional ou direito de crédito, tá? Dentro dos direitos subjetivos. E o outro tipo de direito subjetivo é o direito real, onde esse direito real vincula uma coisa, não necessariamente imóvel, uma coisa, a uma pessoa, por um vínculo legal. E esta exercerá os poderes dominiais, total ou parcialmente, sobre aquela coisa. Tá certo? Então, o direito real vincula uma pessoa a uma coisa, enquanto o direito obrigacional, como vocês estão vendo no slide, vincula pessoas. O direito real, ele é um exercício de um poder dominial, direto sobre a coisa, sem intermediários. E o direito obrigacional, ele é um direito de exigir uma prestação de alguém. Não é o exercício direto sobre alguma coisa, e sim o exercício de um poder de exigir de alguém que faça, não faça, pague, faça alguma prestação, né? O direito real, terceira característica que o diferencia do direito obrigacional. Ele possui oponibilidade erga omnes, chamado de obrigação passiva universal. Se eu sou titular de um direito real sobre uma coisa, todas as outras pessoas do mundo, independentemente de terem qualquer relação de cunho contratual comigo, são obrigadas a respeitar o meu direito real, a minha propriedade sobre o imóvel, o meu direito de hipoteca sobre o imóvel, enfim, o meu direito real sobre alguma coisa. Enquanto que o direito obrigacional, ele traz uma obrigação contra pessoa determinada. Se eu faço um contrato de prestação de serviços com o meu amigo Tafarello, que está aqui conosco, e ele não cumpre essa prestação de serviço, esse serviço que ele se comprometeu a fazer comigo, eu não posso exigir de outra pessoa esta prestação de serviço, só dele. Aí você fala, professor, e aí, se ele não puder cumprir? Se ele não puder cumprir, se resolve essa nossa questão por perdas e danos, por indenização. Eu não posso obrigá-lo a prestar o serviço fisicamente, né? Eu obrigo juridicamente, você tem que fazer. Se não fizer, pague, indenize. No caso do direito real, se alguém descumprir ou desobedecer ou desrespeitar o meu direito real sobre uma coisa, eu posso, através da justiça, pegar a coisa de volta. Pegar a coisa de volta. Tá certo? Então, aí mais uma diferenciação entre esses dois direitos. E por fim, nós temos a diferenciação que o direito real, ele é típico. E o direito obrigacional, ele é atípico. O que diz a tipicidade? Tá?
Agora, lembrando a vocês aí que há uma tendência na doutrina a mitigar a tipicidade dos direitos reais. E o que é tipicidade? Tipicidade de direito real significa que só é direito real aquilo que a lei diz que é direito real. E que lei? Lei federal, porque diz a nossa Constituição que regras de direito civil só podem ser estabelecidas por lei federal. Então, lei federal tem que criar os direitos reais. E os direitos reais, nós vamos ver na próxima aula, eles estão elencados lá no artigo 1225 do Código Civil. E existem outros em outras leis. Mas, basicamente, estão elencados no artigo 1225. Tá? Outros não, outro. No artigo 1225 do Código Civil. Tá certo? Então, é típico por isso. Só pode existir, é taxativo, na verdade. É taxativo e típico. Tá? Só pode existir direito real se a lei assim determinar. Tá? E, por que a tipicidade? A lei também, ela regula o direito. Além da lei ter que estabelecer quais são os direitos reais, ela tem que estabelecer como são os direitos reais, o que é cada um deles. Ela tem que regulamentar o que é cada um deles. Propriedade é isso, hipoteca é aquilo, usufruto é aquilo outro. E é isso que o Código Civil faz. Assim que ele elenca no artigo 1225 os direitos reais, ele vem depois regulando cada um deles. O que é o direito real, o que é um direito de usufruto, o que é um direito de superfície. Tá certo? Então, isso é tipicidade dos direitos reais. Do outro lado, o direito obrigacional ele é atípico. No direito obrigacional não há um rol de direitos obrigacionais. Existem aqueles mais conhecidos, que a gente, né, que é prestação de serviço, como nós falamos, e tudo mais. Corretagem é um contrato de direito obrigacional, e, enfim, inúmeros. E inúmeros e indefinidos. Eu posso estipular qualquer tipo de obrigação com outra pessoa, desde que não seja proibida em lei, desde que não seja algo que seja ilegal. Fora isso, qualquer tipo de prestação. Vou usar meu amigo Tafarello de novo aqui como exemplo. O camarada é um exímio cantor. Eu posso contratar o meu amigo Tafarello para cantar todos os dias na frente da minha casa, às 6 horas da tarde, cantar Ave Maria de Gonô, né? Às 6 horas da tarde. Posso, qualquer tipo de contrato. Qualquer tipo de contrato. Posso contratar para ele cantar vestido de frade, né? Para ele cantar canto gregoriano, qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Posso contratar alguém para ir todo dia na casa da minha mãe e dar um beijo nela e voltar, e entregar uma flor. Qualquer tipo de contrato que não seja proibido em lei. Então são essas as grandes diferenças entre esses dois grupos de direitos dentro dos direitos subjetivos. Tá bom, pessoal? Essa aula para por aqui e nós voltaremos com mais assunto de registro de imóveis para vocês. Um grande abraço.